Certo, Issal, vamos olhar aqui para o segundo assunto desta noite. É um assunto que, garantidamente, para mim ficou meio confuso, porque recebemos aqui as acusações vindas de dois lados. Por exemplo, de um lado, estão os Estados Unidos a acusar a China de querer instalar uma base de espionagem em Cuba, e do outro lado está a China a denunciar as acusações dos Estados Unidos sobre esta base de espionagem em Cuba. Mas a sua visão, se calhar, nos vai fazer perceber melhor o que é que de facto está a acontecer dentro deste todo este cenário e como é que podemos de facto perceber aqui esta onda de acusações mútuas. Bem, estamos do mesmo lado da moeda, Dorivaldo. Não sabemos se estes rumores são rumores verídicos ou se são simplesmente rumores. Mas se forem rumores falsos, bem, pode estar a recordar que existe o risco ou a possibilidade, né, depende como é que isso pode ser encarado, se é risco ou como possibilidade, que no âmbito das boas relações que existe entre os cubanos e os chineses, não é? A China possa retalhar ou aplicar o princípio da reciprocidade e colocar, isto com aval do governo cubano, instalações militares na ilha cubana, a par do que acontece, não é, com as novas bases militares que os Estados Unidos abriram nas Filipinas e também da aliança nuclear para a construção de submarinos à propulsão nuclear da Austrália. Mas se forem verídicos, então estaremos a ver a repetição do cenário da década de 60, onde também, não é, no âmbito da contenção dos Estados Unidos ou da correlação de força entre os Estados Unidos e a União Soviética, os soviéticos, né, instalaram os mísseis em Cuba, que originou a crise dos mísseis de outubro de 62 e que quase não levou o mundo a um confronto nuclear. A distensão daquele conflito levou a que houvesse um acordo secreto entre o governo americano e o governo soviético, que fez com que, em troca da manutenção do regime de Fidel Castro no poder, os russos se retiravam, mas ao mesmo tempo também os americanos retirariam os mísseis que tinham colocados às portas do vasto império soviético, sobretudo que tinham colocados os mísseis da Aliança Atlântica que estavam colocados na Turquia. Ora, se for verdade, então se consolidará o mesmo cenário dos anos 60, em que a China, neste caso, seria o player, o principal ator desta vez, colocando sistemas de vigilância em Cuba para detectar as telecomunicações dos Estados Unidos, mas, sobretudo, para jogar aí um efeito psicológico aos Estados Unidos, dizendo-lhe que se os Estados Unidos podem levar às portas da China a tensão, então a China também pode levar às portas dos Estados Unidos a mesma tensão. E também há, obviamente, a percepção de que, e essa percepção até histórica, Dorivaldo, porque, por exemplo, se lermos a biografia de Nikola Tesla, ele dizia que uma das vantagens que os Estados Unidos têm, este é um livro dos finais do século XIX, ele dizia que uma das vantagens dos Estados Unidos era que ela estava no meio de dois oceanos e distante das zonas de conflito, e na altura eram os conflitos no espaço europeu, e que, na concepção de Nikola Tesla, os Estados Unidos podiam estar na sua zona de influência sem imiscuir-se nos assuntos dos outros Estados. Só que quando os outros Estados se sentem que estão a ser, digamos assim, perseguidos ou veem a sua segurança ameaçada, e porque existe aí em Cuba um regime que é muito próximo ao regime na altura soviético e agora o regime chinês, bem, é provável, quer dizer, Cuba passa a ser
uma espécie de, não é, a fronteira mais próxima, é a fronteira mais próxima que existe entre os Estados Unidos e Cuba e, de consequência, entre os Estados Unidos e os principais regimes aliados de Cuba. O que faz com que, e aqui é o efeito que Cuba pode gerar, Cuba gera o efeito de ser, ou joga o efeito de anular a posição absoluta dos Estados Unidos, isto é, anula esta percepção que Nikola Tesla havia lançado de ser um Estado longe dos conflitos entre os dois grandes oceanos e de consequência, esta aproximação, não é, desses países a Cuba e essa possibilidade ou não de instalação dessas estações de vigilância anulam esse isolamento geográfico, se pode dizer, dos Estados Unidos em relação aos seus principais rivais, que no caso é a China. Enfim, é uma situação que vamos aguardar para ver se corresponde à verdade ou não, mas se fosse verdade, não seria a primeira vez, porque já tem vindo a acontecer nas últimas décadas, que fazem com que os principais rivais geopolíticos dos Estados Unidos, em função da boa relação que têm com Cuba, coloquem uma pressão aos Estados Unidos, colocando em Cuba, em colaboração ou com a anuência do governo cubano, instalações militares para a fim de garantir um certo containment ou até atuar uma correlação de forças entre os Estados Unidos e a principal potência rival de turno, não é? Que neste caso é a China. Enfim, vamos esperar mais uma vez para ver o que isso vai dar. Só como nota conclusiva, se efetivamente a China colocar aí esta base de surveillância das telecomunicações, isto poderá ser só o início de outras bases militares que poderão ser colocadas aí. Este pode ser o início de um conjunto de outros passos militares, de um build-up militar que a China pode construir aí ali em Cuba, porque não creio que, mesmo se Cuba esteja próximo dos Estados Unidos, a uma distância equivalente entre Luanda e Namibe, a China não tem a capacidade de vigilar com os meios tecnológicos que tem as operações militares ou as telecomunicações dos Estados Unidos. O que implica dizer aqui que, eventualmente, aquilo só poderá ser um primeiro passo para, eventualmente, repetir-se o cenário da década de 60, isto é, um primeiro passo para a instalação também aí de principais, não é, mísseis que possam atingir em curto espaço de tempo o território americano e dali obrigar eventualmente o governo dos Estados Unidos a negociar com a China para a resolução das suas crises, usando a mesma situação que ocorrera na década de 60 entre Kennedy e Khrushchev.